bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês 6 micos que eu paguei quando eu cheguei no Chile. É claro que tem muito mais, né, gente? Mas eu só consegui lembrar de 6. E eu achei legal fazer esse vídeo pra vocês verem que não é só vocês que pagam micos em viagem, entendeu? Eu também paguei alguns miquinhos quando eu cheguei, principalmente porque quando eu cheguei eu não falava nada de espanhol. Então, assim, só por aí vocês já imaginam, né, a quantidade de micos que eu paguei. Mas eu vou contar 6 pra vocês que eu lembro e que, assim, foram muito engraçados, especialmente pra quem tava comigo, né, porque riu pra caramba. Primeira coisa que eu lembro de mico, assim, que eu paguei, eu lembro que uma vez a gente saiu com um casal de amigos chilenos e a gente foi ao mercado municipal aqui em Santiago. Logo que eu cheguei, gente, isso foi em 2011. E aí, como eu disse pra vocês, não falava nada de espanhol. E eu lembro que a gente estava no mercado municipal e esse casal pediu algumas ostras, assim, pra comer, né? E eu não como mariscos. E aí o Narciso estava comigo também. Narciso já falava espanhol, porque ele já tinha trabalhado um tempo na Espanha e tal. E aí ele estava comigo e ele também não come mariscos, né? E aí esse prato de mariscos dos nossos amigos chilenos chegaram e o Narciso olhou pra eles e falou assim: "Uau, que rico! Se vê esquisito tu plato." E eu disse assim: "Amor", cutuquei ele, falei: "Amor, não é porque você não gosta que você tem que falar que é esquisito." Meu, todo mundo, gente, começou a rir. O Narciso explicou pra eles, traduziu pra eles o que estava acontecendo, então todo mundo deu risada. E aí depois ele explicou pra mim, né, gente, que esquisita em espanhol que significa que a comida está deliciosa. Então, assim, foi um dos micos que eu lembro que eu paguei também. Outro mico que eu paguei relacionado à comida foi na casa desse mesmo casal de chilenos. Eles são muito amigos da gente, a gente conheceu eles aqui, mas eles ajudaram a gente com tudo, sabe, no processo de se adaptar e tal. Eles inclusive foram nossos padrinhos de casamento. Mas voltando ao assunto, um dia nós estávamos na casa deles e eles fizeram cachorro quente, que aqui em Santiago especialmente se chama completo. E aí que tinha tudo em cima da mesa, tudo que eles colocam no hot dog, no completo, no cachorro quente, enfim. E aí tinha o molho, né? E eu queria colocar o molho. E aí tinha a concha pra colocar o molho e tal. E eu fui pedir pra esse meu amigo, pra ele me passar a concha e tal, porque eu queria colocar o molho, né? E aí que eu falei, bom, já estou fazendo algumas aulinhas de espanhol, eu vou gastar o meu espanhol. Ha! Aí eu olhei pra ele e falei assim: "Por favor, me puedes passar la concha?" Gente, eu acho que esse foi um dos maiores micos que eu paguei. Não sei se vocês entendem um pouquinho de espanhol, mas principalmente você aí que me assiste, que vê jogos de futebol, principalmente assim de países hispanohablantes, com certeza já escutou o famoso concha de tu madre, que sempre dizem nos estádios ou quando as pessoas estão nervosas, que é mais ou menos, que é o equivalente a PQP, sabe? O famoso puta que pariu. Então, é isso. Só que concha tem outro significado que aí se esforça, eu não vou dizer, mas tem um palavrãozinho em português que também quer dizer a mesma coisa, se referindo ao órgão genital feminino. Entendeu? E eu virei justamente pro dono da casa e falei: "Por favor, depois passar a concha." Gente, até hoje a gente dá risada disso. Foi assim, hilário. Esse mico que eu paguei é bem especial e eu acho que alguns brasileiros também já pagaram esse mico. Tem uma dança típica aqui no Chile que se chama cueca. E é uma dança bem típica, tem até um vídeo aqui no canal, ó, dá uma clicada aqui que vocês podem ver depois. Enfim, o nome da dança é cueca, e essa dança eles dançam especialmente nas festas pátrias que eles têm, que é no dia 18 de setembro, comemorando a independência e tal. Então todos sabem dançar isso, ou pelo menos a maioria no país, e dançam nas ruas, em vários lugares, sabe? E no primeiro ano que eu estava aqui, eu não fazia ideia que se chamava cueca. E um dia, meus amigos e pessoas que eu conheci também me dizendo: "Ah, vamos lá, porque vão bailar cueca e você tem que ver e tal." E, gente, sabe, teve uma hora, tantas pessoas falavam isso que eu tive que falar. Cheguei pra uma amiga e falei assim: "Escuta, mas assim, né, um país tão tradicional, sabe, por que as pessoas dançam, né, sei lá, jogando cueca? Como é isso e tal?" E aí quando a menina entendeu do que eu estava falando, ela falou: "Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Cueca aqui é uma dança típica, não é a cueca masculina que os homens usam." Outro mico que eu paguei, gente, e esse eu já vi, viu? Esse não sou só eu, não. Se você cometeu esse mico aí, você pode assumir aqui nos comentários, hein? Gente,
Aqui eles têm uma mania. Quando você vai pagar as coisas no caixa, sempre te perguntam: ok, como cancelas? Gente, estava eu lá na fila da Falabella. Falabella é uma loja, tipo uma fast fashion grande aqui, que tem em todos os shoppings, tem nas lojas de rua também, querendo pagar. E aí eu virava pra cidadã e falava assim: não, eu não quero cancelar, eu quero pagar. Ok, minha senhora, pero como cancelas? E eu não quero cancelar. Olha, não quero anular, eu quero pagar. E, gente, ficou esse negócio de eu quero pagar, como cancela, eu quero pagar, como cancela. Ficou aí uma meia hora, entendeu? Até que chegou uma brasileira que se compadeceu dessa pobre cidadã e falou assim: meu bem, você é nova aqui, né? Eu falei: sim. Então, ela está te perguntando, quando ela pergunta como cancelas, ela está querendo saber qual é a sua forma de pagamento. Por isso que hoje em dia, gente, quando eu vejo que a fila tá tumultuando e eu percebo que tem um brasileiro no caixa, eu já vou logo ajudar, entendeu? Porque, aliás, você que me ajudou nesse dia, se você me reconhecer nesse vídeo, meu bem, muito obrigada, um beijo pra você, porque você salvou a minha vida. Esse também foi um mico hilário. Quando eu cheguei, como eu disse pra vocês, não falava quase nada de espanhol, fui fazer intercâmbio. Aliás, se você quiser dicas de intercâmbio, tem um post lá no blog, acessa lá, pigmentof.com. Mas enfim, eu não falava nada de espanhol. E tinha um restaurante que era baratinho, época de estudante, sabe como é? Pagava lá, ficava perto da minha escola. E eu almoçava sempre lá. E aí, como já ficava mais fácil, porque os garçons já me conheciam, era muito mais fácil, assim, de tanto que eu ia lá, né? Era muito mais fácil fazer o pedido, pedir o que eu queria. Pois bem, eu sempre, e até hoje, eu peço o mesmo suco. Eu amo suco de framboesa. Eu acho que o Chile tem uma das framboesas mais maravilhosas do mundo. Então eu sempre peço esse suco. Estava eu lá, sei lá, na 1000ª vez pra pedir esse suco. E aí o garçom virou pra mim, e eu falei que eu queria um suco de framboesa. Aí ele virou pra mim e falou assim: ok, te traigo um vaso? Aí eu pensei, na minha cabeça assim: ok, que eu venho aqui todo dia, né, mas um vaso não é suficiente. Aí eu falei: não, moço, um vaso não, um copo é suficiente. Gente, vaso em espanhol é copo. Fica a dica. E por último, assim, um dos micos mais que eu me lembro que eu paguei. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava numa outra empresa e eu sempre me correspondia por e-mail com uma pessoa, duas pessoas, aliás. Uma se chamava Loreto e a outra se chamava Rocio. E eu sempre falava com essas pessoas. Até que um dia eu precisei ligar, por e-mail só, até que um dia eu precisei ligar lá. E aí eu falei: por favor, eu posso falar com o senhor Loreto ou com o senhor Rocio? E a pessoa, no caso, Loreto, foi quem me atendeu e falou assim: meu bem, você está falando com a Loreto. Loreto é mulher. Rocio também. Gente, quando na vida, que pra mim, um nome que terminava com O era de homem. Pra mim, não sei, Rodrigo, Fernando, Narciso, Loreto, Rocio, pra mim era tudo nome de homem, entendeu? Mas não é. São nomes de mulheres. E aqui estou cercada de Loretos, Rocios. Eu tenho amigas, inclusive, atualmente com esse nome. Mas esse foi um mico que eu paguei também. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Era pra gente rir um pouquinho e pra vocês verem que vocês não estão sozinhas nessas de micos de viagem. E se vocês pagaram algum mico quando estiveram aqui ou em qualquer outro lugar do mundo que vocês forem, comentem aqui pra gente rir um pouquinho, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.